Olá, chegamos na nossa quarta competência, conhecer os fundamentos do jQuery. jQuery é uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Um bando de programadores bem espertos, eles criaram um monte de funções em JavaScript que auxiliam, que fazem o básico, mas auxilia muito a vida de programadores Java, certo? Muito mesmo. A filosofia deles era escreva menos, faça mais. Então, o jQuery é muito popular, é muito usado. A gente pode usar o JavaScript normal, mas com o jQuery a gente vai escrever menos, a gente vai fazer mais rápido, só que a gente tem que aprender como utilizá-lo. Mas no que ele facilita a nossa vida? Ele facilita na navegação do documento HTML, em achar as tags, achar os ID, achar os class, os elementos class que a gente precisa para poder manipular o documento. A gente seleciona melhor esses elementos, a gente pode criar animações com ele já vem com algumas animações pré-determinadas que a gente pode combiná-las, que a gente vai ver na próxima competência. A gente pode manipular eventos, a gente vai descobrir o que são esses eventos, desenvolver aplicações Ajax, que aí é uma programação mais complexa, você precisa ter o básico para poder você partir para Ajax. Aqui a gente não vai ver a formulação de Ajax, você pode pesquisar na internet sobre ele, uma vez que a gente já tem o básico, e ele também facilita criações de plugins. Então, quando a gente já sabe muito, que a gente vê uma funcionalidade que ela pode ajudar outros programadores, a gente programa, transforma ela em plugin e pode entregar gratuitamente, pode vender, mas normalmente o pessoal da comunidade entrega plugins muito facilmente com o jQuery, certo? Como é então que eu posso usar o jQuery? Primeiro você tem que baixar. Então, você tem duas formas, ou você baixa ou você utiliza o que já está na internet, certo? E não tem um meio legal, você usa os dois e vê o que mais lhe interessa, tá? Então vamos ver essas duas formas. Você vai fazer o download na página do jQuery. Então, se você decidir puxar ele para sua máquina, o código, ele é gratuito, ele é aberto, você pode abrir e ver como é que ele foi feito, certo? Mas ele é uma programação de alto nível, então ele é bem complexa. Então, se você quiser, você pode baixar o código. Você baixa o código no site do jQuery.com. Então, aí no slide, fazendo o download da biblioteca, você tem a página inicial do jQuery, onde você vai puxar o download. Nele tem dois links que estão logo abaixo aí do slide. Você tem a versão comprimida e a versão descomprimida. E qual é a diferença entre eles? É que na versão comprimida ele lê mais rápido, então é uma versão de produção. Então quando você disponibiliza seu site, você coloca o arquivozinho da versão comprimida. E a versão comprimida ela é difícil de ser lida, porque ela está toda juntinha lá, todo junto, todas as funções apertadinhas. Na função descomprimida não, ele está com código bem, com contexto, ele é um código bem maior e ele está bem espaçado. Então ele serve para você abrir e ver, aprender sobre ele. Qual das duas a gente vai usar, tanto faz. A gente pode usar uma ou outra, você é que decide aí qual que você vai querer usar. Mas quando você for disponibilizar seu site, utilize a versão comprimida. Uma vez que você baixa seu site, uma vez que você baixa a biblioteca, os arquivos da biblioteca, você precisa linkar com sua página web. Então você criou seu código HTML, a biblioteca está fora em outros arquivos, você tem que juntar os dois. Então como é que você faz isso? Aí no slide, linkando com o documento HTML, você vai ver o retângulo amarelo que mostra o código que você utiliza para juntar o seu HTML com o JavaScript. Aí o que esse comandozinho vai fazer? Ele vai pegar todo o código JavaScript e na hora que lê no navegador, ele junta os dois. Então seu código HTML vai poder usar o JavaScript. Então é aí que você deve colocar, é dessa forma que você deve colocar. Agora observe que você tem que no slide, no nomezinho, no string verde, no texto verde, está o nome do arquivo. Verifique qual foi a versão que você baixou, a comprimida ou a descomprimida, e coloque o nome adequadamente. Não vai errar não. Se lá tem min.js, você coloca min.js. Se não tem, você não coloca. Beleza? Então, atente para isso. Qual é a outra forma de se utilizar a biblioteca? Bem, a biblioteca ela é usada em tanto site
que a Google ela disponibilizou o arquivozinho nos servidores dela para você usar. Isso. Então, você não precisa baixar. Você pode, se você tem internet constante na sua máquina, você pode simplesmente colocar essa linha que está escrita aí no slide utilizando um repositório. Então, ele vai estar o arquivo lá no servidor do Google. E aí você pode simplesmente copiar essa primeira linha no lugar daquela outra. Então, ao invés de você colocar aquela outra, baixar o arquivo e colocar aquela outra linha do slide anterior, você simplesmente copia essa primeira linha em azul. A Microsoft também disponibilizou a mesma versão do arquivo. Então, tanto pode ser uma, quanto pode ser a outra. Não coloque as duas juntas. Ou é uma, ou a outra. Então, você escolhe se você vai utilizar o link do Google, a primeira linha, ou se você vai usar o link da Microsoft, a segunda linha. Certo? Então, você colocou ela lá na sua página. Ah, professor, mas eu tenho 30 páginas, eu vou ter que colocar em todas elas? Vai. Certo? Então, toda a página que você quiser que tenha o jQuery, você tem que colocar esse link. E como é que se usa? Como é que se usa o jQuery? Eu não disse que ele tem a capacidade de selecionar o seu documento mais facilmente, o seu elemento no documento HTML e executar uma ação? Pronto, então é dessa forma que a gente vai ter. Observa aí no slide sintaxe básica que você tem um cifrão, que é a forma como você usa o jQuery, você coloca um cifrão. E você tem, entre parênteses, seletor. Esse seletor a gente vai ver o que é. Mas são três formas que a gente tem de selecionar um elemento através do jQuery. Ponto, ou seja, para esse elemento, a gente vai executar uma ação. E aí a gente tem um parênteses de novo. Essa ação, a gente também vai ver várias ações disponíveis que tem. Mas aí no slide que você está vendo, a gente já tem alguns exemplos. O this é nesse próprio elemento. Então, vamos dizer que a gente está trabalhando com um parágrafo. Quando a gente coloca this, a gente está se referindo a este parágrafo que a gente está usando. Se a gente quer selecionar parágrafos, a gente coloca uma tag, a gente coloca o nome da tag. Então, aí no exemplo da linha 3, a gente tem um P, a gente está selecionando a tag. Mas vamos ver isso com mais detalhes, mais na frente. Evento read, isso aí é uma observação. A gente tem o documento HTML. Ele é pego através da palavra-chave document. Então, observa aí que o que a gente está selecionando com o cifrão é document, é o documento completo. Quando ele for totalmente lido, é que a gente executa as funções. Então, essa daí é uma prática segura. Você espera o documento HTML ser todo lido. Quando ele terminar de ser lido, é aí que o JavaScript começa a ser executado. E essa função é o que garante que isso vai ser processado desta forma. Então, toda vez que você for criar um código JavaScript, eu aconselho você usar essa função read. Então, você copia ela do jeito que está aí no slide evento read, certo? Então, você copia ela do jeito que ele está. E onde é que eu vou colocar a programação? No lugar dessa linha 2, você coloca todo o seu código, certo? Então, tudo que tiver que ser executado, você coloca nela, dentro da função read. Então, agora agora que eu sei, e todos os exemplos ele vai ter essa função read, você pode ver aí no slide, selecionando por tag, que você tem uma função read, então todas elas vão ter, isso daí você já sabe para que ela serve, tá bem? E o código que eu vou falar sobre ela vai ser dentro. Então, observe que a gente pode selecionar uma ou mais tags do documento HTML através do seletor cifrão, utilizando o nome dela. Então, no nosso exemplo, a gente está selecionando um botão. Button. É a tag button. Certo? Se a gente quisesse a tag P, P. Se a gente quisesse a tag H2, H2. Então, a gente simplesmente coloca o nome da tag. Tá ok? É assim que a gente usa em jQuery. Bem mais simples do que em JavaScript. Selecionando pelo atributo. Então, a gente, no slide aí, selecionando pelo atributo, a gente tem uma segunda seleção na linha 3. Observe no código que ele está com sublinhado amarelo aí.
a gente tem o atributo ID, ele vai ter a gente tanto pode ser pelo ID quanto pode ser pelo class. O ID a gente coloca o símbolo de jogo da velha ou uma hash. Não é uma hashtag porque a gente não tem a tag, né? A gente só tem hash. Então esse símbolozinho de hash ele é colocado na frente para definir um ID. Ou seja, você vai selecionar apenas um elemento, porque o ID ele é um identificador único. Então ele só vai ser um. E se tiver dois? Aí o cara que escreveu o HTML fez errado, porque colocou dois IDs igual. Ele só pode ter um. Agora observe nesse slide, selecionando o atributo pelo atributo class, certo? Então, como é que a gente diferencia o ID do class? O class ele tem um ponto na frente. Em vez de ser a hash, o jogo da velha, a gente vai ter um ponto. Ele vai definir que é uma class quando a gente usa jQuery, certo? Então, temos a biblioteca de jQuery, a gente quer selecionar os atributos, que class pode ser mais de um, ou pode ser um ou mais, os atributos que tenham a class retângulo. Então a gente coloca ponto retângulo dentro do parênteses no seletor de cifrão. Tá bem? Então é assim que a gente faz. Ele está aí no slide selecionado pelo atributo class, você vê que ele está sublinhado essa forma pela linha amarela. E agora a gente precisa dos eventos. Os eventos é algo que acontece no documento HTML. Pode ser evento de tempo, pode ser pressionar de tecla, clique do mouse, pode ser várias coisas. No slide aí, eventos de jQuery, a gente tem a classificação desses vários eventos. Então eu vou falar por alto alguns deles. No primeiro aí, na primeira coluna, temos eventos com o mouse. Então o clique é um evento. Quando a gente coloca, feito nos exemplos passados, a gente selecionou o button e associou a ação clique, a gente precisa colocar uma função nele. Então observe nos exemplos passados, dos slides passados, que a gente tem click function. Então a gente está adicionando uma função. Uma função é algo que vai ser feito, algo que vai ser realizado quando tiver o clique. DBL clique é o double click, é o clique duplo. Então quando você vai clique naquele elemento, ele capta aquele evento e realiza a função que você definiu. A gente pode ter eventos de teclado, como pressionamento de uma tecla. O quick press é quando você pressiona e solta. Ele é o quick press. Quando você quer definir que o elemento vai ser na hora que pressiona, mas não solta, é o key down. Quando você quer que execute quando ele solte a tecla, é o key up. Eventos de formulário, a gente tem quando submit é pressionado, ou um outro exemplo é o Focus, que é quando você tem vários itens no formulário e ele passa de um para outro. Então isso é o Focus. O Blur é quando ele sai você termina de digitar e vai para outro elemento. Quando ele sai, ele executa a função. E os eventos de documento, que é o que vem com o document, que é o load, resize, scroll, que, por exemplo, o resize mesmo é quando você altera o tamanho do navegador. Então isso aí modifica o tamanho do documento. E assim, não dá para explicar cada um deles. Use, teste e faça pesquisas na internet que você vai encontrar exemplos de cada um deles em especial. A prática é o que faz o bom programador. Então você tem o dever para poder aprender de repetir até aprender cada um deles, viver a diferença entre um e outro. Mas vamos ver um exemplo. Nesse slide aí onde tem exemplo, você vê que eu estou usando a função reading de document, né? Que é assim, quando o documento todo for lido é que ele vai executar essa função. E o que é essa função? Essa função é o código da linha 2, 3 e 4. E o que é esse código da 2, 3 e 4? Na linha 2, a gente tem a seleção do botão. Então, no meu código HTML, tem um botão. Eu associei a função clique, ou seja, quando o botão for clicado. Aí ele vai executar uma outra função. Essa outra função está na linha 3. É essa linha que está destacada aí. O que ela vai fazer? Ela vai selecionar o elemento rectangle. Então ele vai procurar, ele é uma classe, então ele vai procurar todos os elementos rectangle. Tem lá uns 4 elementos com rectangle. E vai chamar a ação hide. Essa ação hide,
ela esconde o elemento. Ela está lá o elemento, tchum, ele desaparece. Então, quando eu apertar o botão, esses elementos vão desaparecer do documento, certo? Mais um método, o método ON. O método ON, ele é um grupo de eventos. Então, como você pode ver aí no slide método ON, que vai ter o nosso exemplo, dentro dele, eu estou colocando três eventos. Observe aí, que a gente coloca o nome do evento, 2 pontos é a função. Então, a gente tem o mouse enter, o mouse leave e o clique. O mouse enter é quando o ponteiro está sobre o elemento. O mouse leave quando ele deixa de estar sobre o elemento. E o clique é quando ele clica, certo? Então, observe aí o código. Veja que eu estou alterando a propriedade de CSS, que ele tem .css, e estou também utilizando o this, ou seja, do próprio elemento retângulo. Então, isso daí vai fazer a troca do background color. Ele vai alterar as cores do background desses elementos. Obtendo a tag, o texto e o valor de um campo. Então, observa aí nesse slide, obtendo a tag, o texto e o valor de um campo, como é que a gente vai recuperar o texto de uma tag. Por exemplo, você tem a tag P, ela tem um texto dentro dela. Como é que a gente pode pegar esse texto e usá-lo? A gente seleciona o elemento e coloca text. Então, text, abre fecha parênteses, vai recuperar esse texto para nós, para a gente poder guardar numa variável e daí usar ele para alguma coisa. Quando a gente, em vez de texto, usa HTML, a gente vai pegar a tag HTML que tiver dentro dele com o texto. Então, se a gente tem uma div que tem um P, que tem um EM, então a gente pega o HTML dessa div, vai pegar todo o parágrafo, com texto, com tag, com tudo, certo? E quando a gente trabalha com formulário, que a gente tem os campos input, que cada um dos campos não são tags, assim, é uma tag, mas o valor dela não está na tag em si, a gente vai ter val. Essa função val, ela vai pegar o valor que está digitado num campo, que o usuário digitou naquele campo, certo? Então, text, HTML e val. Text para texto, HTML para tudo, texto e HTML, tags HTML, e o val para os valores dentro de campos de formulários. E se a gente quiser pegar o atributo, o valor de um determinado atributo de uma tag HTML, a gente quer saber aquele atributozinho. Aí a gente utiliza a função attr. Então, essa função daí, ela vai ter um valor. A gente coloca o nome do atributo que quer. Então, se a gente quiser recuperar, por exemplo, o type, feito ele estar nesse exemplo do slide, obtendo o valor do atributo, você vai ver que o type dele, o valor é button, certo? Então, ele está sublinhado aí em vermelho e ele recuperou isso. E na linha 3 do código, você vê lá no finalzinho que eu estou com attr type. Então, ele vai pegar o atributo type, que o valor é button, ele vai pegar esse valorzinho aí do atributo. Beleza? E como é que eu faço para definir o conteúdo? Aí você usa os mesmos métodos. Então, observe no exemplo aí, definindo o conteúdo, do slide, definindo o conteúdo, que a gente utiliza text, HTML e attrib. E o attr, certo? Para text, você coloca o texto, entre abre e fecha parênteses, aí ele atribui. No HTML, a mesma coisa, só que você coloca com as tags HTML. E no atributo, você precisa definir 2 valores. O primeiro é o nome do atributo e o segundo é o valor dele. Então, no attr você precisa definir o nome do atributo e o valor dele, certo? Com isso a gente finaliza mais uma competência. A gente se vê na próxima e estude, pratique, utilize o fórum e o caderno de estudo é a sua principal fonte de informação. As videoaulas, elas tentam ajudar de alguma forma, mas a principal fonte de informação é o seu caderno de estudo. Tá bem?